Olá, crianças, tudo bem? Vamos iniciar a nossa aulinha de hoje, a nossa aula do primeiro ano. Hoje é dia 6 de maio, já estamos chegando ao próximo final de semana, porque hoje é quinta-feira. E aí, como que está o tempo? Olhe, colore aí de acordo com a legenda. E aproveitando para você olhar o tempo, agradece a Deus por esse dia maravilhoso que você está tendo a oportunidade de viver. E nós teremos aula hoje, nós teremos aula de português, matemática e história. E se você já fez a sua avaliação, pede para o seu responsável trazer aqui na escola, tá bom? Que a tia está aguardando. E nós vamos agora então para a nossa história de hoje. A Assembleia dos Ratos, uma fábula de Esopo. Era uma vez uma colônia de ratos que vivia com medo de um gato. Resolveram planejar uma assembleia para encontrar um jeito de acabar com aquele transtorno. Muitos planos foram discutidos. No fim, um jovem e esperto rato levantou-se e deu uma excelente ideia. Vamos pendurar uma sineta no pescoço do gato e assim, sempre que ele estiver por perto, ouviremos a sineta tocar e poderemos fugir correndo. Todos os ratos bateram palmas. O problema estava resolvido. Vendo aquilo, um velho rato que tinha permanecido calado levantou-se de seu canto e disse: "O plano é inteligente e muito bom. Isto, com certeza, porá fim a nossas preocupações. Só falta uma coisa. Quem vai pendurar a sineta no pescoço do gato?" Moral da história: falar é muito fácil, fazer é que é difícil. E aí, crianças, viram só a nossa historinha? Então, muitas vezes, dar uma opinião, falar as coisas é muito fácil. Mas na hora de fazer é que você vai vendo a dificuldade acontecendo. Mas aí você não pode desistir. É igual aprender a ler, aprender a escrever cursivo. É um pouquinho difícil no começo, mas quando você treinar, quando você for tentando, cada vez você vai ficando melhor. E assim você consegue. Agora então nós vamos para a nossa aula de língua portuguesa, que vai ser no nosso livro Encontros, lá na página, olha só, 59. Viva a diversidade, diferentes versões de uma parlenda. Então nós estamos aí estudando sobre parlendas, que elas são usadas em brincadeiras, são usadas para se divertir, na verdade, em atividades em grupos. Você sabia que a mesma parlenda pode ser recitada de maneira diferente, dependendo do lugar do Brasil? Então, uma mesma parlenda, ela pode ter versões diferentes, dependendo do lugar do Brasil. Número 1. Ouça a leitura da parlenda em diferentes versões. Então, a tia vai ler essa parlenda aqui com vocês. É uma parlenda muito conhecida. 1, 2, feijão com arroz. 3, 4, feijão no prato. 5, 6, molho inglês. 7 e 8, comer biscoitos. 9 e 10, comer pastéis. Então, na parlenda, olha só, ela é formada por versos e faz parte do nosso folclore. Agora, vamos ouvir uma diferente versão dessa parlenda. 1, 2, feijão com arroz. 3, 4, tem um pato. 5, 6, pulo uma vez. 7 e 8, como biscoito. 9 e 10, olho nos pés. Viu só, crianças? Então, que essa daqui, a primeira parlenda, é a que nós mais falamos, que nós mais conhecemos. E essa segunda parlenda aqui, você já tinha ouvido essa versão? Legal, não é? Agora, só oralmente. Letra A. O que você percebeu de diferente ao ouvir as parlendas? E aí, o que você percebeu de diferente? Tá vendo aqui, que o final aqui, 1, 2, feijão com arroz. Aqui, 1, 2, feijão com arroz. 3, 4, feijão no prato. 3, 4, tem um pato. Então, aqui o final da parlenda é diferente. A outra, 5, 6, molho inglês. Já nessa versão é 5, 6,
uma vez. 7 e 8, comer biscoito. Já nessa, 7 e 8, como biscoito. Tá vendo que é diferente? 9 e 10, comer pastéis. E aqui, 9 e 10, olho nos pés. Então, o que muda é o final das parlendas aí, né? Usam os números, mas só porque rimam com palavras diferentes. Letra B. Sublinhe o verso igual nas duas versões. Então, vamos ver, ó. Lembra da tia falar? Cada linha da parlenda é um verso. Então, vamos comparar os versos. 1, 2, feijão com arroz. 1, 2, feijão com arroz. Então, aqui é igual, ó. Tem as mesmas letras, as mesmas palavras. Então, nós vamos aqui, ó, tá igual. Agora, 3, 4, feijão no prato. 3, 4, tenho um pato. Agora aqui já tá diferente. 5, 6, molho inglês. 5, 6, pulo uma vez. Então, aqui não tá igual. 7 e 8, comer biscoito. 7 e 8, como biscoito. Aqui nós não vamos sublinhar, tá? Porque aqui é comer biscoito e aqui é como biscoito. 9 e 10, olho nos pés. E aqui é 9 e 10, comer pastéis. Então, o único verso que é igual é 1, 2, feijão com arroz. Nas duas parlendas. O restante, o final é diferente. Na sua opinião, por que uma mesma parlenda pode apresentar variações? E aí, por que você acha que essa mesma parlenda, ela apresentou mudanças, diferenças nas palavras? A tia fala sempre que é igual aquela brincadeira telefone sem fio para explicar isso aqui. O que acontece? As crianças ficam em círculo e aí vai falando umas para as outras. Então, quando chega no final, a criança, a frase que você falou, ela chega um pouquinho diferente do que você falou. Então, é a mesma coisa da parlenda. Então, começa a contar de um jeito, aí esquece uma palavra e já coloca outra que rima, ou até mesmo para divertir, porque parlenda é algo bem divertido, tá ok? Mas aí você comenta com o seu responsável se você tiver uma outra opinião. E assim nós encerramos a nossa aula de português. E vamos agora para a aula de matemática. Bom, crianças, agora a nossa aula de matemática será no nosso livro, lá na página 82. Lembra ontem na nossa aula que a tia Meire falou que ia conversar com vocês sobre dúzia? O número 12, ele representa uma dúzia. E vai ser o nosso estudo de hoje, olha, dúzia e meia dúzia. Então, quando eu falo dúzia, quer dizer que eu tenho 12. Eu tenho uma dúzia de lápis, eu tenho 12 lápis. Uma dúzia de moedas, 12 moedas. E meia dúzia? Meia dúzia é a metade de uma dúzia. É como você dividir ao meio uma quantidade. Quando você pega, por exemplo, uma geladinha, aí você vai dividir a metade com o colega. Você não parte ela ao meio e fica com partes iguais? O mesmo tamanho de um, o outro ganha? Então, a mesma coisa é a meia dúzia. Então, pegamos 12 e dividimos em duas partes. Então, fica 6 e 6, porque 6 mais 6 são 12. Então, prestem atenção para vocês aprenderem. Olha só o número 1. Arthur foi à feira comprar alguns ingredientes para fazer um bolo. Letra A. Primeiro, Arthur comprou bananas. Então, ele veio aqui na barraca, na feira, e comprou bananas. Olha, ele está com um cacho aqui e um outro cacho aqui de bananas, né? Vamos ver quantas bananas? Olha, o Arthur tem na mão 1, 2, 3, 4, 5, 6 nessa mão. E 1, 2, 3, 4, 5, 6 na outra mão. Quantas bananas ele comprou? Então, aqui ele tem 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, ele comprou 12 bananas ou uma dúzia de bananas. Letra B. Depois, ele comprou ovos. Então, olha só o Arthur aqui na barraca dos ovos. Quantos ovos ele comprou? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ovos.
Então, ele comprou meia dúzia de ovos, porque a metade de uma dúzia é meia dúzia, ou seja, 6 unidades. Olha só aqui, ó, o balãozinho. 12 bananas é o mesmo que uma dúzia de bananas. Então, ele pode ter chegado lá na barraca e ter pedido para a mulher: eu quero uma dúzia de bananas. Então, quer dizer que ele quis 12 bananas. Uma dúzia é 12. E 6 ovos é o mesmo que meia dúzia de ovos. Então, olha só, o 6 é meia dúzia. Então, se ele chegou aqui na barraca e falou para ele: eu quero meia dúzia de ovos, então o homem entregou para o Arthur 6 ovos, porque 6 é meia dúzia e 12 é uma dúzia. E agora nós vamos para a próxima página. Na próxima página, número 2. Contorne uma dúzia de maçãs. E aí, quanto que é uma dúzia? Isso, não se esqueçam, crianças. Dúzia vem de 12. Então, quantas maçãs nós vamos contornar? 12 maçãs. Se você quiser pausar o vídeo para contornar, pause e contorna. Mas a tia vai contornar com vocês. Então, dúzia, 12. Vamos ver, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 maçãs. Então, eu vou contornar uma dúzia de maçãs, ou seja, 12 maçãs. Número 3. Fabrício quer organizar 12 botões em 2 caixas. Cada caixa deve ficar com a mesma quantidade de botões. Então, aqui, olha só, são os botões do Fabrício. E ele quer organizar em 2 caixas. Desenhe os botões que devem ficar em cada caixa e complete as frases. Então, a tia vai desenhar. Igual aqui, por exemplo, olha, como que nós vamos fazer? Ele não quer que ele organize em 2 caixas, então nós vamos separar os botões. Olha só, a tia vai marcar para não se perder. Então, esse botão aqui, a tia vai desenhar nessa caixa aqui, ó. Esse botão aqui, a tia vai desenhar nessa caixa. Esse botão aqui, ó, um em cada caixa, tá vendo? Nessa aqui, porque tem que ficar com a mesma quantidade. Essa na outra caixa. Esse aqui, eu vou desenhar nessa caixa. E esse aqui, nessa outra caixa. Esse aqui, eu vou desenhar nessa caixa. E esse aqui, eu vou desenhar na outra caixa, tá vendo? Tem que ficar com a mesma quantidade. Esse aqui, eu vou desenhar nessa caixa. E esse aqui, na outra caixa, um para cada um. Esse aqui, eu vou desenhar nessa caixa. E esse aqui, eu vou desenhar nessa caixa aqui. Aí, terminou. Então, vamos ver? Essa primeira caixa ficou com 1, 2, 3, 4, 5, 6 botões. E essa outra caixa? 1, 2, 3, 4, 5, 6 botões. Então, ele pegou 12 e dividiu em partes iguais. Aqui ficou com 6 e aqui também ficou com 6. Então, cada caixa ficou com 6 botões, ou meia dúzia de botões. Então, nós vimos que a metade de uma dúzia, que são 12, é 6, porque eu peguei e separei em partes iguais. Então, crianças, não se esqueçam. Quando eu falo dúzia, eu estou falando do número 12. Quando eu falo meia dúzia, é o número 6. E se eu tenho uma dezena, eu tenho 10. Preste atenção, porque se você aprendeu aqui direitinho, na nossa próxima prova vai ser ter uma atividade sobre dúzia, tá bom? Então, fiquem atentos para você não esquecer. Uma dúzia, 12. Meia dúzia, 6. E uma dezena é igual a 10.
E assim nós encerramos a nossa aula de matemática e vamos para a aula de história. A nossa aula de história será no nosso livro, lá na página 28. Nós vamos estar iniciando um novo capítulo hoje. Nós vamos falar sobre reconhecendo a família. Então, nós vamos estar estudando sobre família. As pessoas com quem você mora fazem parte de sua família. Essas pessoas e você podem ter ou não ter a mesma origem familiar por nascimento. O que importa mesmo é o afeto que há entre os membros de uma família. Igual tem crianças que eles são adotados, são filhos adotivos, então eles convivem ali uns com os outros, eles moram na mesma casa, porque eles têm o quê? Afeto, o amor une as famílias. Igual, olha, observe as ilustrações das famílias a seguir. Então nós temos famílias compostas por pessoas diferentes. Aqui essa família, olha, tem o papai, a mamãe e as crianças. Nessa daqui, ó, tá vendo? Os adultos e as crianças são diferentes. Então, o que? Eles podem ter adotado essas crianças. Porque hoje as pessoas, elas podem fazer isso, que todos vivem em harmonia e vivem bem. Aqui tem família que só tem o papai e o filho. Agora essa família, ó, é uma foto mais antiga, né, de uma família lá do passado. Aqui a família, ó, com um número maior de pessoas, que além dos adultos tem os avós, além do pai e da mãe, os filhos têm os avós que moram juntos. Aqui, ó, só a mamãe cuidando dos filhos. Aqui é uma família indígena e tem família que é só o papai, o vovô e a criança. Então, cada família tem o seu jeito, as suas características, tem as pessoas que convivem com você. Olha aqui, essas famílias são diferentes ou são semelhantes? Explique. Essas famílias que nós vimos, elas são semelhantes ou são diferentes? Tem famílias que são semelhantes, né? Que tem os adultos e os filhos. Já tem famílias que é só o pai que cuida da criança, ou é só a mãe, ou a criança vive com os avós. Então depende muito, tá bom? Da família. Sua família se parece com alguma dessas famílias? Em caso afirmativo, explique as semelhanças. E aí, a sua família se parece com qual dessas aqui? Antigamente, no passado, as pessoas tinham muitos filhos. Agora, hoje em dia, não. Hoje em dia, as pessoas têm menos filhos. E a sua? Como é? Comenta aí com o seu responsável. Em sua opinião, o que é uma família? E aí, para você, o que é uma família? Para a tia Meirellen, olha só, a família é aquelas pessoas que moram e convivem comigo, que estão sempre próximas de mim. Essa, para mim, é a minha família. E para você? Converse aí com o seu responsável e vamos para a próxima página. Mas o que é família? Então, agora nós vamos ver o conceito. O que significa família? A palavra família tem muitos significados. Esses significados variam conforme a época e o povo. Ou seja, no passado, essa palavra tinha um significado diferente do que tem hoje. Atualmente, família é um grupo de pessoas que vivem juntas e têm laços afetivos, podendo ou não ter antepassados em comum. Antepassados? Que é isso, tia May? Olha só aqui, vamos ver o que significa. É um parente antigo que é anterior aos avós. Também é conhecido como ancestral. No passado, a família só era considerado família o quê? As pessoas que tinham o pai, a mãe e os filhos juntos. Isso era considerado família. Agora, hoje não. Hoje a família tem outros significados, porque são as pessoas que convivem juntos, que têm laços afetivos, que pode ou não ter parentes em comum lá no passado. Para muitos povos africanos, conhecer a história vivida pelos ancestrais é o mesmo que conhecer a família. O texto que o professor vai ler é sobre isso. Então agora nós vamos ver um pouquinho sobre o que é a família para os povos africanos. Em muitas comunidades africanas, acredita-se
que só se conhece de verdade uma pessoa conhecendo a sua família de origem. Sua personalidade, educação e características são definidas a partir da família. Nas sociedades em que a convivência familiar é permanente, em que os conhecimentos e saberes são passados, em sua maior parte por familiares, a família assume importância vital, porque é a família que vai o quê? Vai transmitir os conhecimentos, os saberes, que vai passar as informações. Então, na tribo africana, a família, ela tem um papel muito importante na vida das pessoas. Número 1. Qual é a importância das pessoas mais velhas nas comunidades africanas? Então, qual que é a importância dele? Porque eles transmitem o quê? Conhecimentos e saberes. Então, eles vão passando os conhecimentos de uma geração para outra geração. E em sua família, qual é a importância delas? E aí, para vocês, qual é a importância das pessoas mais velhas da sua família? É igual nas tribos africanas ou é diferente? O que vocês aprenderam com os adultos e os idosos de sua família? E aí, você já aprendeu algo com os idosos ou com os adultos aí da sua família, com as pessoas mais velhas? Lembra sobre a parlenda que a tia pediu para você perguntar para um responsável se ele conhecia alguma parlenda? Se você fez a pergunta, já é algo que você aprendeu com uma pessoa mais velha aí da sua família. Com a ajuda do professor, faça uma lista na lousa. Como nós não estamos na escola, nós não vamos fazer, tá bom? Essa lista. E assim, nós encerramos a nossa aulinha de hoje.